Quero voltar a 1 Coríntios 3. Só que agora ser mais detalhista. 1 Coríntios 3. Vamos lá. Ele já traz dividido, foi o que eu pedi. Não quero técnica de fame, não. Não, eu quero o texto. Capítulo na versão Revista Corrigida Fiel, que é a que eu mais gosto. Ai, meu Deus do céu. Só um minuto que já libera. Tá lerdo, hein? Aí, agora sim, vamos ver se... Aí já traz dividido. Ele tá viciado em fazer a divisão do texto. Impressionante. Vai facilitar a minha vida na hora de preparar a mensagem. Eu demoro uma semana para preparar uma mensagem. Vou ganhar tempo. Então vamos fazer a interpretação do jeito que está aqui. Então, Paulo vai fazer aqui uma acusação. Vamos lá, verso 1. Irmãos, não pude falar como a espirituais. Claro que não, vocês são crianças, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês usam fralda, chupam chupeta ainda. E como é que eu sei disso? Com leite vos criei, e não somente com carne. Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Qual é a prova de que os coríntios eram carnais? Pois havendo entre vós, número 1, inveja. Pessoa torcendo para o outro se dar mal, ficando triste com a vitória do irmão. Puxa vida. Muita briga, contendas, briga de tudo quanto é jeito. E dissensões. É a igreja dividida. Como é que uma igreja dessa pode ser considerada espiritual, mesmo tendo todos os dons? Aí Paulo faz uma pergunta introspectiva. Não sois porventura carnais e ainda não andais segundo os homens? Os homens aqui, aqueles que não têm o Espírito. E vocês ainda tem os coríntios gostavam de slogan. Porque, versículo 4, porque dizem, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Nossa, Paulo dá no meio da igreja de Corinto. Agora ele vai fazer uma correção. Se aqui ele faz uma acusação, aqui ele vai corrigir o erro dos coríntios, tirando de si o foco. Isso é raro, né? Isso é bastante raro. Pois quem é Paulo? Pô, não enxergo nada, hein? Preciso do óculos. Gostaria de fazer sem óculos, mas não dá. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu não sou ninguém, Apolo também não é ninguém. Alguém aqui é somente Deus. Verso 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem eu, nem o que rega Apolo é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ele está tirando a glória de si e dando a glória para quem é devido. Todos deveriam fazer isso na igreja. Olha, o que planta e o que rega são mas cada um não vem querer abençoar a gente
dessa maneira. A gente não precisa dessa bênção. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu continuo trabalhando, eu não estou preocupado com essas honrarias, porque é Deus que dá o meu pagamento. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele sai da linguagem agrícola para uma linguagem agora de edifício de arquitetura. Acho que é isso. Então ele vai trabalhar agora outra coisa. Do 10. Vamos lá. Segundo a graça de Deus, agora ele vai mostrar que nós temos responsabilidade. Versículo de 1 a 4, há uma acusação. Versículo de 5 a 9, há uma correção. Versículos de 10 a 15, há uma responsabilidade. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, a base da igreja, e outro edifica sobre ele. Claro, você vai construir em cima da base, em cima do alicerce, mas veja cada um como edifica sobre ele. Toma cuidado, se estiver edificando errado vai ter problema, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual que é o fundamento da igreja? O alicerce que sustenta toda a igreja e que dá base para a construção é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento, que é a base sólida, concreto, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, ok. Isso aqui aponta para coisas espirituais, do reino de Deus, do evangelho. Madeira, palha, feno e palha, coisa que pega fogo fácil. Isso aqui são as obras da carne, é confusão, é tudo errado. A obra de cada um se manifestará. Está apontando para onde? Para o juízo. Na verdade, o dia declarará, o dia do juízo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. É como se saísse um fogo do trono de Deus, é figurado. E você com as suas obras, se for coisas perecíveis, madeira, palha e feno, o fogo vai passar e vai destruir, você vai ficar sem nada. Vai passar vergonha. Vai tomar uns tapinhas na bunda de Jesus. Agora, se permanecer, se for de ouro, prata, pedras preciosas, você vai receber o seu galardão. Que não é uma questão de céu ou inferno, é uma questão de galardão. Se a obra de alguém se queimar, vai passar vergonha, sofrerá o detrimento, mas o teu será salvo todavia como pelo fogo. Aquela pessoa, a casa pegou fogo, ele estava dando um cochilo, quando acordou já estava tudo em chamas, alguém foi lá e ajudou, puxou ele, sai daí, seu Zé, arrancou ele um tição tirado do fogo. Agora, se aqui ele faz uma advertência, aqui ele faz uma correção, aqui ele mostra a responsabilidade, aqui ele vai dar uma advertência mais séria ainda. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em vós quem? Na comunidade. Se alguém destruir o templo de Deus, comunidade, eu não sei o que é esse negócio que ele vai fazer não, hein? É uma linguagem pesada. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, plural, é santo. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas é um juízo pesado, hein? Meu Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Agora vamos para a parte final, 18a. Há uma inversão agora. Ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Tá dando uma de louco sem ser? É uma sabedoria mundana. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Deus não respeita. Aí ele vai usar um texto, quando diz, pois está escrito que ele está usando alguma coisa do Antigo Testamento. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. A Grécia gostava muito de sabedoria. Todo mundo sabe disso. Eles valorizavam muito aquilo que Deus despreza. Sabedoria humana. Deus tem a sua própria sabedoria e não depende de ninguém, de nada e de ninguém. Ele estabeleceu o Evangelho através da sua poderosa, soberana sabedoria. E ele não precisa voltar atrás, é eterno. Portanto, conjunção adversativa, ninguém se glorie nos homens. Porque você está errando, você está dando tiro fora, o chute é fora, é na bandeirinha. Porque tudo é vosso, meu filho. Você não entendeu ainda a inversão. Vocês acharam que vocês eram de Paulo. Não, mas Paulo é seu. Vocês acharam que vocês eram de Apolo. Não, Apolo é seu. Vocês achavam que vocês eram de Cefas. Não, mas Cefas é seu. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o porvir. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Uma bela de uma mensagem. Beijo no coração. Se você está tentando aprender a pregar expositivamente ou quer aprender o texto na sua essência, legal. O contexto era o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja dividida, rachada, cheia de problemas.